Bom, então uma das consequências da Primeira Guerra Mundial foi a crise econômica de 18 a 23, a crise do pós-guerra, que não deve ser confundida com a crise de 29. Aqui vocês têm um quadro também mostrando o custo da guerra em dólares de 1913. Aí vocês multiplicam isso aí por 15, 20 mais ou menos, para a gente ter uma noção, né, do custo da guerra hoje. Vocês têm no caderno também essa tabela. Aqui eu quero chamar a atenção para o seguinte: vejam como o Império Britânico foi o que mais gastou na guerra. Okay? Foram 23 bilhões de dólares em 1913. Os Estados Unidos entraram na guerra em 17, né? Gastaram menos que o Império Britânico, mas isso são os gastos a partir de 17 e 18. O Império Britânico gastou 23 bilhões, né, nos 4 anos da guerra. Então, assim, proporcionalmente, os americanos gastaram muito. A entrada deles foi decisiva nesse sentido financeiro. Né? Reparem que os gastos do Império Britânico foram quase equivalentes ao gasto total das potências centrais na guerra. Né? A Alemanha foi o segundo país que mais gastou, só perdeu para o Império Britânico. E ali vocês têm ao lado o total das forças mobilizadas na guerra. Bom, a outra consequência muito lembrada da Primeira Guerra Mundial é que a Grã-Bretanha perdeu a supremacia no capitalismo mundial. Essa supremacia foi assumida pelos Estados Unidos. Okay? Na verdade, nós vimos que os americanos já tinham assumido a liderança industrial no mundo antes da Primeira Guerra Mundial, na virada do século XIX e do século XX, em decorrência da Segunda Revolução Industrial. Os Estados Unidos já tinham assumido a posição de maior potência industrial do planeta. Mas a Grã-Bretanha mantinha a liderança do ponto de vista financeiro, comercial. Agora não, ela perde essa liderança para os Estados Unidos. Então os americanos vão juntar a liderança, vão combinar a liderança industrial com a liderança financeira, com a liderança comercial e, consequentemente, passam a ser a potência número 1 do capitalismo, a nova potência hegemônica do capitalismo. Acontece que esse poder econômico gigantesco dos Estados Unidos, ele não foi acompanhado de um correspondente poder militar e envolvimento político, ou liderança política. Por opção dos Estados Unidos, do governo americano, ou dos governantes americanos no período entre guerras. E, terminada a guerra, a gente vai ver eles retornar a uma política de neutralidade, de isolacionismo, que era a política externa típica dos Estados Unidos até aquele momento. O não envolvimento nos assuntos europeus, nos assuntos do velho mundo. Então eles encerraram a aliança com a Grã-Bretanha e com a França, retiraram suas tropas da Europa, reduziram drasticamente as suas forças armadas, não entraram na Liga das Nações, que foi criada depois da guerra, e não aceitaram assumir o papel de líderes do mundo no sentido político. Havia-se uma espécie de uma liderança meio natural por causa do poder econômico, mas era uma liderança que não tinha um envolvimento político, sobretudo militar, né, correspondente a esse poder econômico. Então surgiu uma anomalia, né, um enorme poder econômico com poder militar relativamente pequeno, em razão desse retorno ao isolacionismo, à neutralidade nos assuntos da Europa nas décadas de 20 e de 30. O equilíbrio no casamento entre um gigantesco poder econômico e poder militar e, consequentemente, liderança política só aconteceria após a Segunda Guerra Mundial, após 45, mas não depois da Primeira Guerra Mundial. Repito, os americanos tinham, sim, condições de assumir a liderança política, militar e econômica, aliás, com mais vantagens em 18 do que eles adquiriram em 45. Mas por questão de política interna, de lutas políticas dentro dos Estados Unidos e ainda forte tradição de neutralidade, eles não aceitaram esse papel. O mundo pós-guerra vai ser um mundo multipolar, mas sem aquela força que a Europa possuía, mas sem também uma presença americana expressiva. Né? Vai ser uma situação bem peculiar que nós vamos trabalhar mais adiante. Uma outra consequência da guerra foi a consolidação do poder regional do Japão no Extremo Oriente. O Japão tomou colônias da Alemanha, territórios da Alemanha, se consolida como uma grande potência local,
Tudo bem que o poder do Japão era contrabalançado pelo poder colonial da Grã-Bretanha, da França, na presença americana no Pacífico. A Rússia estava mergulhada no caos, na guerra civil e tal. Então ela né, já não era tão ameaçadora para o Japão, mas o Japão saiu fortalecido. E a gente vai ver que ele vai desafiar depois os seus antigos aliados ocidentais na Segunda Guerra Mundial. Okay? Outra consequência da Primeira Guerra. A guerra, pessoal, causou uma instabilidade tão grande em vários países, sobretudo nos países derrotados, que o resultado foi uma série de revoluções políticas e sociais. Políticas, quer dizer, mudando os regimes, né, às vezes mudando as fronteiras sociais, quando altera a estrutura da sociedade também. Os principais focos de revolução foram a Europa Centro-Oriental, a Áustria-Hungria, a Alemanha, o Oriente e a Rússia, né, a Áustria-Hungria, Alemanha e Rússia, o Oriente Médio, o Império Turco, mas também o Reino Unido, um dos grandes vitoriosos, na Grã-Bretanha, porque estourou uma guerra civil na Irlanda, entre a Irlanda, né, e o governo britânico, e a Irlanda lutando pela independência, ela consegue, né, o status de domínio, de ter seu próprio parlamento. Foi o primeiro passo para depois ela virar uma república permanente após a Segunda Guerra Mundial. Então o Reino Unido também ele vai sofrer, vai ser abalado, né, por uma guerra civil, levando a essa autonomia da Irlanda. Resultado, a crise em diversos regimes, o colapso de monarquias, a monarquia russa caiu, a monarquia alemã caiu, a monarquia da Áustria-Hungria caiu, a monarquia otomana caiu, os impérios foram dissolvidos, o Império Alemão desapareceu, o Império Austro-Húngaro desapareceu, o Império Turco desapareceu, o Império Russo parcialmente desapareceu. Né? Os territórios desses impérios e suas colônias foram redistribuídas entre os vitoriosos, surgiram novos regimes, surgiram novos países. Novos regimes e países na Eurásia, quer dizer, regimes e países englobando simultaneamente a Europa e a Ásia. Foi o caso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, no lugar do Império Russo, que já era um império meio europeu e meio asiático, e foi o caso da República Turca, da Turquia. Parte da Turquia continua até hoje na Europa, inclusive Constantinopla, quer dizer, Istambul, né, uma cidade que está no lado europeu da Turquia, embora uma parte da Turquia esteja na Ásia, no Oriente Médio. Então o Império Turco-Otomano desapareceu, os territórios árabes dominados pelos turcos ficaram independentes e a Turquia virou uma república. Na Europa, a Áustria-Hungria sumiu, a Áustria virou um país separado da Hungria, a Polônia ressurgiu nesse momento, com pedaços da Rússia, da Áustria-Hungria, né, e da Alemanha. Surgiu o reino dos sérvios, croatas e eslovênios, depois chamaram de Iugoslávia, então a Sérvia conseguiu realizar o seu projeto, né, de criar uma grande Sérvia. A Tchecoslováquia virou um país independente, né, saindo do Império da Áustria-Hungria. A Finlândia conseguiu ficar independente, né, da Rússia. A Lituânia, a Letônia e a Estônia, países bálticos, também ficaram independentes. Aqui vocês têm um mapa, né, da Europa em 1919. Ainda não aparece a Irlanda plenamente separada do Reino Unido, porque ela virou, na verdade, um domínio. Né, tinha o seu próprio parlamento dentro do Reino Unido, né, mas e assim mesmo foi só depois de um acordo assinado em 1921, e o mapa é de 1919. Okay? Então dá para perceber aí as mudanças na fronteira. Na Europa também, um outro país que surgiu, a Irlanda, como eu comentei, e a Alemanha. Quer dizer, um novo regime na Alemanha. A Alemanha perdeu parte do seu território, virou a República de Weimar, uma república democrática, porque a monarquia foi abolida. No Oriente Médio, a Arábia Saudita ficou independente, o Egito ficou independente, o Iraque, Síria, Líbano, Palestina e Jordânia, que eram partes do Império Turco-Otomano, esses territórios tiveram suas fronteiras desenhadas pela Grã-Bretanha e pela França e foram divididos entre Grã-Bretanha e França. Viraram mandatos, quer dizer, eram países que a Liga das Nações afirmava não tinham condições de ter o seu próprio governo, em razão de vários problemas internos. Então, uma grande potência tinha um mandato de governar aqueles territórios até que aquele país tivesse plenas condições de ter o seu próprio governo. O Iraque virou, então, um mandato britânico até 1932, a Síria e o Líbano, mandatos da França até 1946, a Palestina e a Jordânia, mandatos da Grã-Bretanha até 1948. Vou fazer mais uma pausa e já volto, a gente encerra esse assunto. Ok?